Bem, galera, esse é o nosso material de hoje. Esse material já mandei juntamente com o link da aula, para que vocês já pudessem guardar, mas essa semana ainda ele vai estar todo disponível lá no Class, inclusive com os links das nossas aulas gravadas, para que caso vocês queiram assistir e estudar futuramente, tá? Como eu disse para vocês, ele é uma sequência do que a gente já viu na semana passada, né, na semana anterior, que ainda traz algumas falas sobre o subdesenvolvimento, né? Hoje a gente vai conhecer um outro critério que também é muito utilizado para definir, né, o nível de desenvolvimento de cada país, e também iremos falar sobre algumas características, né, históricas e atuais desses países que são classificados como subdesenvolvidos. Caso os senhores ou as senhoras tenham alguma dúvida ao longo da explicação, fiquem à vontade, né, em ligar aí o microfone de vocês e fazer esse questionamento. Mas caso queiram, né, aguardar o retorno para aquela tela, a gente também pode tirar as dúvidas quando retornarmos para lá, beleza? Então vamos lá, galera. Como a gente já havia dito, né, a sequência do material é exatamente a gente fazer uma análise histórica sobre esse subdesenvolvimento. Lembrando que muitos dos países que nós consideramos como subdesenvolvidos são países que têm no seu passado algumas características em comum, como, por exemplo, o fato deles terem sido durante muito tempo colônias de exploração. A gente fala já já sobre isso, né? Nós vamos iniciar falando exatamente sobre um outro material que é utilizado para se calcular esse nível de desenvolvimento, tá? Aqui nós temos o famoso IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é um índice que tem como responsável, né, nesse levantamento o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e eles fazem um acompanhamento de 3 critérios, que basicamente aqui gira em torno da renda, né, dessa população, do nível de escolaridade que essa mesma população apresenta, assim também como a sua expectativa de vida. Então, o PNUD ele se baseia principalmente nesses 3 critérios para definir o grau de desenvolvimento que cada país possa apresentar, tá bom? Então, esse levantamento feito pelo PNUD, ele é conhecido como IDH, tá? Que, de uma forma aí bem clara, significa esse Índice de Desenvolvimento Humano. Então, como ele inicia aqui, ó, o Índice de Desenvolvimento Humano, ela é uma medida comparativa que é usada para classificar os países de acordo com o grau de seu desenvolvimento humano, né? E ele serve para ajudar a classificar os países como desenvolvidos, em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? Que é aquela classificação que a gente já conversou anteriormente, tá bom? Então, o levantamento feito pelo PNUD, ele tem exatamente esse objetivo, de classificar, né, de apresentar alguns aspectos onde facilite, né, essa classificação dos países de acordo com o seu grau de desenvolvimento, tá? Esse estudo, ele utiliza uma nota, essa nota ela varia de 0 até 1, tá? E aí nesse intervalo a gente divide esses países em 4 grupos. Em alguns outros casos também podemos ter até 5 grupos aqui, né? Mas esse é o mais comum, tá? Nós temos os países, né, que são classificados como baixo desenvolvimento, que seria essa galera que vai de uma nota 0 até 0,555, que seria praticamente a metade da nota. Aí de 0,556 até 0,699, nós temos os países classificados como médio desenvolvimento. De 0,700 até 0,799, nós temos os países
classificados como alto desenvolvimento, e de 0,800 até 1, que seria a nota máxima, nós temos os países com maior, né, ou mais alto nível de desenvolvimento. Então é claro também aqui chamar a atenção que essa nota ela pode também sofrer alguma mudança, tá? Mas esse é o padrão utilizado pelo PNUD. Existe também uma outra divisão, como eu falava para vocês, que ela pode acontecer aqui também, ó, tá? Que seriam os países com o nível de desenvolvimento muito baixo. Mas esse aqui é o padrão, tá? Esse que eu estou apresentando para vocês. Tá? Então, como eu dizia, o PNUD ele dá essa nota baseada em cima desses 3 critérios aqui que a gente destacou, e aí ele vai definir os países dentro desse nível de desenvolvimento, onde eles apresentam principalmente as características em relação ao que essas pessoas ganham, o nível de escolaridade que elas apresentam, assim também como a sua qualidade de vida, que vai definir, né, a expectativa de vida dessas pessoas. Mas aqui embaixo eu peguei um gráfico, né, da atual situação do nosso país, tá? Que mostra, né, como que ao longo do tempo a nossa nota ela foi evoluindo. É importante destacar também que esse estudo ele passou a ser utilizado a partir de 1990. E aí vocês percebem, né, aqui no estudo a cada 10 anos, ó, que a gente teve um aumento, 10 anos depois tivemos um outro aumento, e aí esse aumento ele continua acontecendo como acontece ainda hoje. Tá? Então, o último levantamento do PNUD apresentou um crescimento, né, de 4 pontos aí para o nosso país. Ele saiu de 761 para 765. Esse é o nosso último resultado. Mas mesmo com esse crescimento, é importante destacar que o nosso país ele caiu nas posições, né? O Brasil já foi 79º nesse estudo aqui onde nós tínhamos essa nota, e atualmente nós estamos em 82º. Ah, professor, como é que pode? Se a gente aumentou a nota, como é que a gente vai e cai de posição? Porque os outros países que vinham atrás da gente tiveram um crescimento bem melhor, né? Então, nós crescemos, mas nós não crescemos de acordo com a média dos outros países. Então, foi exatamente por isso que nós caímos aí 3 posições, né? Dentro dessa avaliação feita pelo PNUD, tá bom? Ainda analisando, né, essa questão dos países subdesenvolvidos, para muitos países, as condições de subdesenvolvimento ela está relacionada ao sistema colonial e também ao imperialismo, que, como vocês vão de lembrar, são 2 momentos em que nós tivemos, né, a exploração de países pelas grandes potências mundiais daquela época. Então, nós tivemos aqui na América, e aí é importante você associar que essa exploração na América ela é conhecida como colonialismo, tá? Quando nós usamos o termo imperialismo, é quando esse mesmo modelo de exploração ele vai também para a África e para a Ásia, tá bom? Então é importante vocês saberem diferenciar. Quando ouvirem falar sobre colonialismo, é esse sistema de exploração, né, realizado pelas grandes potências da época. E quando nós falamos imperialismo, é esse mesmo modelo de exploração, só que em outra região do globo, né? No caso na África e na Ásia. Então há um domínio, né, e exploração das metrópoles europeias sobre as suas colônias, como eu já disse, tanto no continente americano, como posteriormente na África e na Ásia. Lembrando que primeiro foi na América, né? Esse modelo colonial e imperial, né, ele é caracterizado pela intensa exploração do território, no caso das colônias, lembrando que as colônias eram as terras descobertas, né? E as metrópoles eram os descobridores, tá? Então, onde essas metrópoles, ela explorava principalmente as riquezas minerais, como o ouro e a prata, como também outras especiarias, né? Que é o nome que nós utilizamos
para aqueles produtos que tinham um alto valor de mercado devido à sua escassez. Uma outra característica foi a instalação, né, desse modelo de escravidão, o que, consequentemente, foi responsável pela dizimação de muitos povos nativos. Então, como muitas dessas regiões já tinham habitantes, que no caso, por exemplo, da América, os índios, né, muitos desses povos eles foram mesmo assassinados para que houvesse sucesso na implantação desse sistema colonial e também imperial, né? A exploração ela favorece uma troca desigual nas relações comerciais entre a metrópole e, claro, as suas colônias, né? Os produtos de alta lucratividade e também as colônias. Aqui era para me ter fechado o parênteses, tá bom? Deixa eu fechar aqui, né? Então, essa desigualdade na troca e nas relações comerciais que o texto cita é exatamente em relação a esses produtos, né? Onde a metrópole ela vendia os produtos com um alto custo e comprava das colônias os produtos com um custo bem mais baixo, para que elas pudessem levar vantagem dentro dessa relação comercial. Tá? Outros problemas também de ordem interna contribuíram para esse subdesenvolvimento. É só importante vocês perceberem aqui, galera, que quando ele fala sobre essa desigualdade, ele está dizendo que o lucro da metrópole era muito elevado, onde o lucro da colônia era bem reduzido. Então é óbvio que nós vamos ter uma diferença aqui, né, nos níveis de desenvolvimento. Se o cara ganha mais, é claro que ele terá um padrão de vida bem melhor. Se o cara ganha menos, ele vai ter um padrão de vida menor. Então é a partir dessa relação entre metrópole e colônia que as características de desenvolvimento elas começam a surgir, tá? Em cima dessa relação. Mas existem também outras questões que também contribuem para essa situação de subdesenvolvimento, né? Uma era o fato, né, dessas colônias atenderem aos interesses e privilégios das elites dominantes no processo pós-independência. Então, mesmo muitas dessas colônias, como aconteceu aqui no Brasil, né, conseguirem se tornar independentes, mas mesmo assim, as pessoas que ficaram responsáveis por esse sistema político no Brasil, pós-independência, ainda eram submissas aos interesses europeus, né? Ainda eram submissas aos interesses das classes dominantes, como ele coloca aqui. O que, de fato, continua favorecendo o mais rico e prejudicando o mais pobre, tá? Nós vamos ter também nessas ex-colônias a atuação de governos autoritários e também governos antidemocráticos, das oligarquias que eram submissas a esse capital estrangeiro. Então nós tínhamos muito a instalação desse autoritarismo e essa outra característica onde a população não tinha o direito, né, de certa forma, escolher os seus representantes. Então era tudo muito imposto, né? E nós vamos ter também uma característica muito forte dentro desses países, o desvio de verbas que eram destinadas aos serviços públicos pelos governos corruptos. Então você percebe que as coisas ainda é muito parecida com o que a gente vive hoje, né? Então a gente tem interesses, né, e privilégios que ainda atendem aos países mais ricos. Nós temos em muitos desses países a atuação de governos autoritários e antidemocráticos, e nós temos a famosa corrupção, que já vem desde muito tempo atrás, continua acontecendo hoje. Então, a verba que era, ou que deveria ser destinada à oferta, né, de serviços públicos de qualidade para a população, elas são desviadas. E aí, de certa forma, você acaba fragilizando, né, esses serviços públicos. Aqui eu coloquei um mapa, né, que faz uma referência sobre esse modelo colonial, né? Aí depois vocês podem dar uma olhadinha aqui, onde ele fala exatamente sobre as metrópoles e, consequentemente, as suas colônias, fazendo a atribuição aqui essa legenda em cores, tá bom? E aí, para a gente finalizar, né, a gente também precisa entender o subdesenvolvimento e algumas características que são comuns entre esses países classificados como subdesenvolvidos.
Então, atualmente, calcula-se que mais ou menos 6 bilhões de pessoas, o que corresponde a 83% da população mundial. Professor, é isso tudo mesmo? Exatamente. Praticamente 83% da população mundial vive exatamente em países classificados como subdesenvolvidos. É claro que aqui você tem uma China da vida, você tem uma Índia da vida, você tem um Brasil da vida, que são países considerados subdesenvolvidos e que têm um contingente populacional bem significativo, né? Então, 83% da população mundial vive em países subdesenvolvidos e mesmo apresentando características próprias, ou seja, cada país tem a sua característica própria, mas a gente consegue apontar algumas semelhanças entre esses países subdesenvolvidos, que é o que a gente vai ver nesses 4 pontos aqui. Primeiro, esses países subdesenvolvidos, todos eles, né, apresentam precárias condições de vida para a sua população. Então, são países que aqui sim, em muitos casos, têm uma renda insuficiente, né, tem lá suas dificuldades econômicas e, consequentemente, não conseguem ofertar uma qualidade nos serviços públicos, né? Ou seja, então os serviços públicos, eles apresentam uma precariedade, eles apresentam muitas falhas. O que vocês podem, inclusive, perceber nas imagens que eu coloquei aqui, né? A questão da alimentação, a questão do trabalho, a questão da moradia, a questão do saneamento básico. Então, são algumas das características ligadas à oferta de serviços públicos que deixam a desejar dentro desses países subdesenvolvidos, tá? Uma outra característica que é comum a esses países subdesenvolvidos é a sua dependência econômica, né? Então, são países que, em muitos casos, têm fragilidade em recursos, né, naturais, então eles têm uma certa escassez desses recursos e, consequentemente, os investimentos eles são mínimos, né? É a velha história. Se eu não tenho condições financeiras, eu não posso investir em outros setores da economia. Então, isso faz com que muitos desses países eles recorram a instituições internacionais, como o FMI, como o Banco Mundial, né, para tentar dar uma recuperada econômica, como nós vamos falar no terceiro tópico. Mas muitos desses países dependem, né, da atuação de outros países dentro do seu território. Então, são países que, de certa forma, precisam que empresas estrangeiras invistam em seus mercados, porque eles por si só não conseguem fazer esse investimento, né? E isso abre a discussão para uma outra questão, que é a exploração, né, desses recursos nesse país. Então, o fato de esse país não possuir esses recursos, ele fica à mercê da exploração, né, ele fica à mercê da atuação dessas empresas que basicamente só se preocupam com o lucro e não estão muito preocupados com as condições naturais do país e muito menos da sua população, tá? Então, essa dependência ela é muito complicada nesses países subdesenvolvidos. Uma outra característica comum é esse endividamento externo, como eu falava, né? Consequência dessa dependência econômica. Então, muitos desses países eles possuem a necessidade de contrair empréstimos para reorganizar a sua economia. Ou seja, o Brasil mesmo, né, a gente já deve ter ouvido falar, vocês já devem ter ouvido falar, sobre a tal da dívida externa que o nosso país tem. Então, é um momento em que o nosso país passava por dificuldades financeiras e que ele precisava, de certa forma, contrair esses recursos, esses empréstimos, para investir no país, e à medida que esse investimento fosse dando retorno, a gente iria pagando essa dívida, né? Só que a gente precisa lembrar que muitos desses países não conseguem pagar essas dívidas, porque os juros eles são muito altos, altíssimos mesmo, e isso só faz agravar a situação econômica desse país, tá bom? Então é muito comum os países subdesenvolvidos também apresentarem esse endividamento externo. E uma outra característica também é a dependência tecnológica que eles possuem, né? Então são países atrasados do ponto de vista tecnológico e que, consequentemente, também, devido à sua fragilidade econômica, esses também não conseguem
a grosso modo, investir nessa área, né? Então, essas são algumas das características. É claro que podem existir outras, isso vai depender também dos países que a gente estiver considerando, mas essas são algumas características que são comuns entre esses países subdesenvolvidos. Então, é importante que a gente perceba, né, a fala inicial dessa coluna, tá? Que a gente perceba, né, que esses países eles possuem um grande contingente populacional, o que, claro, vai dificultar também esse investimento, né, e esse desenvolvimento econômico, mas são países que, mesmo possuindo características, culturas próprias, mas acabam apresentando problemas bem semelhantes, como essa má qualidade de vida da sua população, a dependência econômica, o endividamento externo e também essa fragilidade e dependência tecnológica que eles apresentam, tá? Então esse era o material que a gente tinha para discutir hoje. Tá bem resumido, mas é um material assim, ó, muito bacana, como eu disse para vocês. Inclusive um material muito rico para vocês tirarem informações e utilizarem em uma tese, né, de possíveis redações, tá bom? Beleza? Show, né?